Olá a todas, olá a todos. Eu sou Renato Rovai, editor da revista Fórum, e hoje estou aqui com meu amigo Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. A gente resolveu fazer essa live para bater um papo um pouco sobre a história dos blogs, como eles se financiam, de que jeito que trabalham as pessoas que costumam sobreviver de blogs e sites progressistas, né, como a Fórum, o Cafezinho, e também sobre outros projetos que a gente conhece, um pouco para acabar com maus entendidos, pontos de vista, às vezes, que são construídos a partir de entendimentos mais relacionados à velha mídia, a forma como se financiava a velha mídia. Tudo bem contigo, Miguel do Rosário? Você está olhando para o lado aí, procurando alguma coisa? Desculpe, Rovai, eu estou com um probleminha técnico aqui. Tudo bem contigo, Miguel do Rosário? Você está olhando para o lado aí, procurando alguma coisa? Desculpe, Rovai, eu estou com um probleminha. Tudo bem contigo, Miguel do Rosário? Você está olhando para o lado aí, procurando alguma coisa? Desculpe, Rovai, eu estou com um probleminha. O que você teve aí? O que aconteceu, Miguel? Miguel, tá dando retorno. Tenta colocar um fone de ouvido. Acho que Ou então você diminui o áudio do YouTube que você está assistindo. Zera ele. É só zerar o áudio do YouTube que você está assistindo que eles resolvem. Fica só com o áudio do StreamYard. Pronto, já resolvi aqui. Beleza. Bora, Miguel. Eu fiz uma pequena abertura aqui. Só que eu acho que está entrando... Na tua tela não está entrando... Eu tive um probleminha aqui. Espera só um pouquinho. Está entrando outro canal ou estou fazendo confusão aqui? Alô, Miguel do Rosário. Espera só um pouquinho, Rovai. Olá, sou Miguel do Rosário. Esse é o primeiro vídeo. Miguel está com problema. Enquanto isso, aqui eu vou lendo as mensagens que chegaram. Vão entrando, vão dando like, vão conversando, avisando os vizinhos. Fala, olha, começou lá o papo entre o Miguel e o Rovai. O papo vai ser bom. Eu estou tentando ler aqui. Chegou um novo membro, é a Cris Santa Rosa, né? Isso. Cris Santa Rosa, obrigada aqui por chegar. E a Tainá Laeta também como nova membro. Boa tarde, Rovai. Deixei de ver os vídeos do Cafezinho depois que o Miguel do Rosário mudou de lado. Vamos conversar sobre isso. Não mudar de lado, ele não mudou, né? Ele está no mesmo lado, no campo democrático progressista. Não assisto mesmo, dou dislike. Tem gente aqui, o pessoal está bravo comigo e contigo. Deve estar acontecendo alguma coisa. Já está tudo bem aqui. Eu tive um problema com o PS, maravilha. mas vamos exibir só na sua página. Depois eu subo para o Cafezinho. Não deu muito certo eu exibir aqui também, simultaneamente no Cafezinho, mas depois eu faço isso. Boa tarde, Rovai. Muito bom te encontrar aqui na Fórum, né? Então, o motivo para a nossa conversa aqui é que eu escrevi um texto falando sobre uma fala do Ciro Gomes sobre os blogs, que eu achei infeliz. Escrevi um texto, Ciro erra sobre os blogs. Escrevi um texto falando sobre o mecanismo de financiamento dos blogs, falando sobre alguns velhos preconceitos que existem sobre os blogs e que eu acho que a gente tem que combater, né? Porque as pessoas não têm muita noção de como os blogs se financiam. Então, eu achei interessante a gente conversar, contar um pouco a história dos blogs e, enfim. Aí, a gente combinou de fazer essa conversa aqui, né? Uhum. E é uma conversa necessária, né, Miguel? Porque quando se faz essa crítica a uns blogs, a uns sites, na prática você está fazendo uma crítica a todo o ecossistema, porque parece que não existe possibilidade de financiamento
né, por fora de esquemas corruptos em relação à nova mídia. É uma pena que ainda a gente tenha esse tipo de compreensão, e isso nos atinge a todos. E quando o Miguel escreveu o artigo dele, eu procurei e falei, pô, Miguel, muito bom você ter feito isso, porque você cria um anteparo a esse tipo de consumação, né, de um pensamento que não condiz com a nossa prática. E eu falo em meu nome do Miguel, porque conheço a prática dele também. Aí eu queria, né, Miguel, você foi um dos precursores da blogosfera. Antes de ter o cafezinho, você teve o Óleo do Diabo, né? E depois do Óleo do Diabo, teve um outro que era um nome estranho, um nome... Foi muito provisório, né? Qual que era o nome? Acho que esqueci até o nome daquele blog. Porra, eu esqueci, era um nome, era impronunciável, inclusive. Era estranho, né? Daqui a pouco eu lembro, mas meu blog principal era Óleo do Diabo, né? Um blog no Blogspot. Eu comecei a fazer blog em 2004, né? Na realidade era um blog de literatura, depois eu comecei a escrever sobre política. E, enfim, acabou que eu comecei a observar que os textos sobre política tinham 10 vezes mais audiência que os textos sobre literatura, e eu comecei a visualizar, inclusive, a possibilidade de viver disso, né? De transformar aquilo numa atividade profissional. Aí até a gente começa a entrar um pouquinho no nosso tema, né? Eu criei um blog chamado Óleo do Diabo, e eu começo a desenvolver algumas maneiras de financiar o meu trabalho já no Óleo do Diabo, através de uma carta premium aos leitores. Eu mandava, era um e-mail, né? Eu mandava um e-mail para alguns leitores que assinavam, eles pagavam através de uma transferência bancária, e eu comecei a financiar a minha atividade na blogosfera assim, né? Eu acho que fui um dos primeiros blogueiros a procurar desenvolver um trabalho profissional na blogosfera, né? Enfim, mas hoje, né, dando um salto no tempo, né, depois a gente volta um pouco à história, mas hoje os mecanismos para financiar os blogs são muitos, existem muitos financiamentos, muitos mecanismos para você financiar. O mais conhecido deles é o AdSense do Google, né, que hoje em dia, inclusive, já se tornou um sistema. Você tem vários sistemas semelhantes ao AdSense que financiam os blogs, desde que você tenha uma audiência razoável, né? E você tem os sistemas também de assinatura, né? Você tem uma cultura já desenvolvida, eu ajudei, inclusive, a criar um pouco essa cultura no Brasil, do leitor assinar o blog, mas fazer uma assinatura. Eu tentei de tudo, na realidade, nessa história, né, que eu tenho para tentar transformar a blogosfera numa atividade profissional. Eu tentei, por exemplo, fazer posts exclusivos, que somente com login e uma senha você poderia acessar. Durante um tempo eu fiz isso, mas logo depois eu vi também que não era uma ideia tão genial assim, porque, na realidade, é preciso você construir audiência. O blog tem toda uma importância na interferência na opinião pública, né? Enfim, a blogosfera acabou surgindo, né? Acho que ela começou a explodir a partir de 2010. Os blogs começam a atingir uma audiência maior a partir daquele ano, e eu noto uma explosão muito grande da audiência a partir de 2013, né? Uma explosão grande, aumenta muito a audiência a partir daquele momento, e então fica mais fácil ainda você financiar a atividade da blogosfera, porque com uma audiência grande você consegue, com muito mais facilidade, obter financiamento pelos mecanismos de publicidade programática do Google e também por assinatura, né? Mas o que eu queria falar aqui também, Rovai, é sobre... Porque mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, né, e você vê, por exemplo, essa fala do Ciro, que revela um desconhecimento de como os blogs funcionam,
elas revelam, na realidade, uma coisa que é comum na opinião pública brasileira. A gente vê ainda muitos internautas xingando os blogueiros, acusando de receber financiamento de partido. E isso é uma coisa que eu queria falar, né? Você tem um preconceito latente contra os partidos políticos que acaba contaminando o debate de ideias. É isso que eu queria vir aqui conversar contigo, para a gente tentar encontrar alguma maneira de desconstruir isso, né? Porque os blogs, eles são a primeira vítima disso, porque, diferentemente de um grande jornal, em que você consegue diluir a opinião do editor, né, através de um grande número de colunistas, o blog ele tem um vínculo muito mais direto com a opinião do editor. Isso não é um problema, né? Na realidade, eu considero até uma qualidade, porque é uma forma de transparência. E isso acaba gerando um problema, porque a acusação de parcialidade, né? O blog é partidário, é um blog do PT, é um blog do Ciro, acaba se tornando um cacuete do debate político, né? A pessoa não gosta do seu blog e a pessoa, então, automaticamente já tenta rotular o seu blog. E nessa luta política, nessa luta partidária, ele vai acusar o seu blog de receber financiamento de partido. Isso acaba sendo irritante, porque a gente conhece como funcionam os partidos políticos. Eles não têm sistemas de financiamento de blog, não faz muito sentido isso, né? Porque os partidos não têm tantos recursos assim, e os que eles têm são disputados à tapa pela própria burocracia partidária, né? Então, são vários preconceitos reunidos, né? Preconceito contra os partidos, porque, na realidade, o partido não é uma organização criminosa, entendeu? Então, no Brasil, a gente acabou desenvolvendo uma cultura muito negativa em relação aos partidos, né? Anos e anos de criminalização dos partidos. Fora problemas reais nos quais os partidos acabaram se envolvendo, mas isso acabou contaminando os blogs. Mas a gente tem que entender por que isso acontece, né? Você tem, de fato, na história da imprensa política, você tem financiamento político, né, por parte de grupos políticos. Eu peguei aqui um trecho da biografia do Barão de Tararé, Aparício Torelli, que tem uma história muito curiosa. O Aparício Torelli foi trabalhar no jornal chamado Amanhã, do Mário Rodrigues, que por acaso, é pai do Nelson Rodrigues. O Amanhã estava sem dinheiro, né? Então começou a articular para conseguir o financiamento. Então, eles resolveram procurar o então governador de Minas, um cara chamado Melo Viana, né? Que eles achavam que poderia financiar o jornal deles. E eles foram até o governador, a promessa deles era apoiar o Arthur Bernardes, né? Em troca do apoio ao Arthur Bernardes, então presidente, eles iriam conseguir um argumento para receber um financiamento do governo de Minas Gerais, né? Aí o governador dá o financiamento, dá um dinheiro para eles, né? O biógrafo conta isso muito candidamente, porque é evidente que deve ter alguma forma de caixa 2 ali, parte do governador, para dar o dinheiro para o Amanhã. Eles pegam o dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro, para financiar o jornal durante vários meses. Aí eles ficam tão felizes que eles vão para um bar em Belo Horizonte, pede um montão de champanhe, começa a tomar champanhe, o Mário Rodrigues, o Aparício Torelli, né, que é o Barão de Tararé, e mais o Danton Jobim. Aí começa a tomar champanhe, conseguimos financiamento, né? Aí bebe champanhe, começa a beber, daqui a pouco aparece um cara, vocês não querem ir no cassino ali não, para a gente fazer umas apostas, hoje está um dia bom. Aí eles vão para o cassino, chegam lá, perdem o dinheiro todo do financiamento do jornal, entendeu? Aí eles ficam desesperados, e o Aparício Torelli, não, calma, gente, calma, vamos voltar lá no dia seguinte, a gente pede de novo para o governador. Entendeu? Aí eles foram no governador, pediram de novo no dia seguinte, né?
Só que aí, de novo, eles voltam na champanheria, também tomam também todas as champanhes, voltam no cassino, perdem novamente o dinheiro todo. E aí eles voltam pela terceira vez no governador, entendeu? Só que aí o governador manda eles direto para o trem, para voltar para o Rio de Janeiro, para não passarem para nenhum botequim, para não perderem novamente dinheiro. Eu estou contando essa história porque, de fato, você tem na história da Era imprensa... muito mais engraçado na época, né, porra? Você tem toda a história do financiamento político. Então, muitas vezes, os políticos eles têm uma certa cultura na cabeça do financiamento. Só que isso é um Brasil do passado, sabe? Hoje em dia não funciona mais assim, né? Hoje em dia, então, a gente está nessa luta aí da blogosfera há muito tempo. E se funciona, né, Miguel, te cortando aqui, mas funciona nos esquemas da mídia tradicional. Como tem funcionado, por exemplo, com a Record, em tempos de Bolsonaro. Agora mesmo eles venderam um pacote de novela velha por alguns milhões de reais para a TV Brasil, para retransmitir. Funciona nesses programas aí, tipo Siqueira Júnior, com Alexandre Garcia, com jornalistas ligados ao establishment que está no poder, que faz com que esses governos botem mais ou menos dinheiro em alguns veículos de comunicação. E sempre que eles, por algum motivo, nos governos petistas, a gente era de forma correta, né, participava também dos investimentos publicitários, eles nos atacavam e tentavam inviabilizar isso, né, porque não aceitavam que Banco do Brasil, CEF, Petrobras fizessem investimentos em sites de cunho progressista. Só podia se fossem nos sites deles, nos blogs deles, né? Se fosse no do Black, que estava no Globo, se fosse do Fernando Rodrigues, que agora tem o Poder 360, e na época trabalhava na Folha, e ficava fazendo matérias acusando os veículos progressistas que recebiam recursos, alguns recursos, poucos recursos, de empresas as quais eles defendem, historicamente. Exatamente. Se a Petrobras tiver que colocar recurso em algum veículo de comunicação, ela deve procurar veículos que defendam a Petrobras. A Caixa Econômica deve procurar veículos que defendam a Caixa. Só que eles querem que os recursos sejam colocados em veículos que querem acabar com a Caixa, querem acabar com a Petrobras. É uma coisa absolutamente insana. E eles vão vorazmente atrás dessas empresas à busca de recursos, Miguel. O que eu acho mais hipócrita, mais absurdo, como se fossem deles as empresas, e não do patrimônio do povo brasileiro. Rovai, o Brasil tem um problema de comunicação terrível. O Sistema Nacional de Comunicação brasileiro, né, ele tem problemas graves que é consequência também da ditadura militar, né? E até estava pensando sobre isso, para a gente conversar um pouco nessa live, sobre essa cultura que acabou se criando. Que eu acho que, de certa forma, a criminalização da política, né, ela vai acabar contaminando também o debate político como um todo, contaminando os blogs políticos, porque a mídia interessava a grande mídia corporativa, né? Elas entendiam naturalmente que os blogs políticos eram não apenas uma concorrência comercial nunca foi, mas era uma certa... concorriam no mercado da opinião pública, né? Como forma de influenciar a opinião pública, como forma de ser um contraponto ao poder político muito grande da mídia tradicional. E os blogs começaram a penetrar, a criar brechas. Então, eles começaram a desenvolver uma narrativa muito agressiva em relação aos blogs, que eu acho que permanece um pouco aí, né? Você lembra aquela história dos blogs sujos, do Serra? Uhum. Você mencionou as matérias do Fernando Rodrigues,
que eram muito maliciosas, né, por causa que ele reunia os blogs numa tabela para mostrar a verba publicitária que eles tinham. Até hoje circulam essas tabelas, esses gráficos, né? Mas aquilo ali era de um ambiente de milhares e milhares de sites e canais. Eu lembro que eu fiz algumas matérias mostrando na era Lula, né? Na era da Dilma, você tinha o Fox, canal Fox, né? Recebia mais dinheiro que os blogs, entendeu? Na realidade, o que a nossa grande luta era para criar um sistema de publicidade oficial que fosse democrático, que fosse mais plural, né? Eu acho que a gente nunca conseguiu desenvolver isso no Brasil, né? Eu, por exemplo, tive algumas ideias que, enfim, ideias todo mundo tem, né? Mas que a gente criar um sistema de programático público, né? Para você poder incorporar, aumentar aí o número de blogs e sites. Eu acredito que a gente, em algum momento, vai ter que escrever alguma lei, né? Uma lei que permita que a verba estatal, pública, seja democratizada. Porque até hoje, né, você vê com essa verba toda que vai para a Record, que vai para alguns veículos de forma que não é democrática, não é discutida, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem um preconceito muito grande. Eu acho que o Ciro comete um erro muito grave quando ele leva o debate para esse ponto e acaba gerando também uma cultura política na própria militância ligada a ele, né? Que é de tentar rotular qualquer blog de ser financiado pelo PT, por dinheiro sujo. Isso é errado, entendeu? Isso se volta contra todo mundo, entendeu? Porque, enfim, então quer dizer que se um blog defendeu o Ciro, é porque ele é financiado pelo Ciro, com dinheiro sujo do Ciro, entendeu? Isso aí, no debate, ele acaba contaminando todo mundo, né? E acaba rebaixando o debate. Por isso, eu queria muito vir conversar contigo aqui para a gente tentar iniciar, né, um processo, pelo menos, para criar um ambiente de debate político mais republicano, né? Que a gente não apele para esse tipo de argumento, né? Isso é complicado. Olha só quem está aqui com a gente, Miguel. Enio Barroso Filho, dizendo: 2 amigos queridos, feliz de rever o Miguel. Grande abraço, Enio. Muita saudade sua. Que bom que você está aí, firme e forte, né? Nesses tempos bem difíceis aí, que está muita gente sofrendo. Então é isso, Rovai. A gente eu queria até te falar isso, olha só. Em 2016, quando surge o golpe contra Dilma, a aposta que vários setores políticos faziam é que acabariam todos os blogs progressistas, que eles iam tudo para o vinagre. Naquele momento, a Fórum devia ter 8 pessoas, 9 pessoas trabalhando diretamente com o site. Hoje, a gente tem 20 pessoas. 10 diretamente na redação, incluindo eu e a Adri, né? E 10 de apoio, suporte, como o Guilherme, que estava agora aqui na área de vídeo, como a Tati, que está na área de vídeo, como pessoal ligado a redes sociais, a comercial, a designer e arte, enfim, a gente tem que ter gente para todos as posições, né? Pensa que o Rovai vai lá, desenha o designer do thumb do YouTube. Tem alguém para fazer isso. E a gente mais do que duplicou de tamanho e de estrutura depois do golpe contra Dilma. É dizer, em tese, as pessoas já deveriam ter percebido nesses 5 anos que a gente não é financiado exclusivamente por recursos governamentais, né? Ou, como quis dizer o Ciro, por dinheiro sujo do petrolão. Né? Não é verdade isso não fica em pé, essa tese ela é
é uma tese que não tem nenhuma base material, racional. Naquele momento, os blogs, os sites que recebiam recursos, alguns podem ter, de fato, se escudado toda a sua estratégia de existência naquilo e perderam força, mas você tem hoje muitos blogs com um nível menor de número de pessoas, tal, mas atuando de forma vigorosa nas redes, e você tem alguns hubs que se construíram, né, que têm uma audiência maior e que já são empregadores, né, já tem uma quantidade de pessoas trabalhando. E como que se paga isso? Se paga, eu queria entrar um pouquinho nisso, que as pessoas ficam... Uma das formas aqui na Fórum, Miguel, é o seguinte, é assinante e membro. Nós temos tanto assinante como membro, que é uma coisa que você foi um dos caras que inaugurou essa história de assinante, é verdade, lá atrás, e a gente, hoje, isso é uma base forte. Nós inauguramos um sistema e que a gente mantém até hoje, que é convênio parceria com entidades sociais. Nós mantemos isso aqui também, e tem algumas entidades que fazem parceria conosco, né? E são sindicatos, agora a gente teve recentemente a FESP, a Faculdade de Escola de Sociologia e Política, né, enfim, que são parceiros, e o Sindicato do Norte Fluminense, que você conhece, o Tadeu é parceiro nosso, tem um programa no YouTube que eles patrocinam, que é o Fórum Sindical. Então, a gente tem isso. 2, tem o próprio recurso que a gente gera no YouTube e no site, com programáticas, com publicidade, que quanto mais audiência a gente tem, mais recursos vêm, né? Tem, por exemplo, a gente tem aqui cursos. Então, tem uma receita que vem de curso. Ela é pequena ainda, ela já mas está se desenvolvendo. Mas é uma outra estratégia para oferecer conteúdo e, ao mesmo tempo, financiar o site. Vejam, e teve por muito tempo, Miguel, uma coisa que era o trabalho da editora, da empresa, em outras áreas, em outras prestações de serviço, onde a gente pegava esse recurso e botava para dentro da Fórum. Então, eu ia fazer assessoria, uma revista, editar um livro, e eu punha isso. Acho que você fez isso também por muito tempo, e esse dinheiro eu botava para poder fazer a Fórum, que era quase um altruísmo. Hoje a gente depende menos disso, mas já dependeu muito mais. Por muito tempo, a Fórum nasce em 2001 em papel e internet. Ela circula... Eu lembro, eu já escrevi muito para Fórum. Você foi colaborador. Recebi uns cachezinhos lá, foram muito importantes para mim, naquele momento. A gente pagava, e a gente tinha pouquinho de publicidade governamental. Agora, eu acho uma sacanagem, cara, quando se ataca os sites progressistas e os blogs por eles terem publicidade. Eles têm que ter o direito de poder vender publicidade para governos também, porque isso é uma fatia importante do mercado publicitário nacional. Exatamente. Que os outros veículos têm. Por que nós não podemos ter? Se a gente quer escutar opinião. Exatamente. Você listou aí vários mecanismos de financiamento, várias fontes de financiamento, né? Você tem também, muitas vezes, um blog, como grande parte do custo de um blog é o trabalho do editor, né, que faz a coordenação toda, e é o grande custo, porque é praticamente impagável isso. Muitas vezes o editor ele tem seus próprios trabalhos, faz uns bicos, né, em outras coisas, né, em momentos mais difíceis. Eu já fiz muito isso, né? E eu sempre financei o cafezinho também com isso, né? Escrevendo para revista, inclusive para Fórum, né? Eu escrevia para Fórum, recebia um cachê, e o cachê pagava o meu trabalho no cafezinho, no Hora do Diabo. O tempo inteiro a gente... a nossa vida como
editores de veículos de comunicação independente, nunca foi fácil, né? A gente sempre enfrentou aí uma batalha muito grande, e é preciso a gente, sabe, o pensamento progressista precisa entender a necessidade da gente ter um universo plural, né? Por exemplo, eu acho que todo esse papo sobre o projeto nacional que a gente precisa ter para a próxima administração progressista, né, tem que incluir a questão da comunicação, né? Tem que ser incluído, porque agora está mais do que claro que o Brasil vive um problema de fake news, de desinformação, que foi construído também por décadas de políticas deficitárias nesse sentido, né? Então, a gente tem que construir alguma coisa nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, muita gente falar sobre Nova Zelândia, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um comentário sobre uma postagem do Guga Chakra, que ele criticou a esquerda brasileira, dizendo que a esquerda brasileira tinha que se basear na Nova Zelândia, né? Tentando fazer um contraponto à esquerda que acaba se vinculando muito à Venezuela, a Cuba, né, que em tese seriam regimes autoritários. Aí eu lembrei para ele que a Nova Zelândia tem um dos sistemas públicos de comunicação mais sólidos do mundo, né? Então, sempre que uma das razões pelas quais a democracia da Nova Zelândia não enfrenta os problemas que a gente tem de fake news, de uma desinformação muito grande, é porque você tem um sistema de jornalismo lá já tradicional, público, de grande qualidade, né? Agora, ironicamente, a blogosfera brasileira, né, ela nasce, tem essa força toda, possivelmente uma das blogosferas progressistas maiores do mundo, né? Dificilmente você tem um outro país que você tem um conjunto de blogs de esquerda que tenha tanta influência no debate político, justamente porque eles surgiram como uma necessidade natural da opinião pública brasileira, né, de que eles existissem. Eles são uma criação darwinista da cultura democrática brasileira, né? Se você tem uma concentração de mídia muito grande e com uma espécie de monopólio ideológico, né, que você tem todos esses grandes veículos de comunicação, eles têm mais ou menos a mesma opinião, inclusive eles têm os mesmos colunistas, a Miriam Leitão, ele escreve nos mesmos órgãos e tudo. Era necessário que se criasse uma alternativa, né? Agora, o negócio é que a gente tem que... essas alternativas, elas vão se multiplicando, né? E você, naquele momento ali, por exemplo, com governos Lula e Dilma, né, você tinha uma blogosfera que fazia uma espécie de contraponto ao que a grande mídia veiculava, né? Aí, então, você tem uma vinculação dessa blogosfera com o governo, com o PT, entendeu? Mas isso é circunstancial, entendeu? É circunstancial, não é uma coisa que a gente tem que criminalizar, né? Enfim, é um debate político que eu queria fazer aqui, né, para tentar... Olha só quem está nos mandando mensagem aqui. Juliano Santos Guilherme, não sabia que ia rolar esse papo. Estou voltando aos poucos a participar da blogosfera progressista. Agora o que eu sonho mesmo é beber umas geladas com vocês na Lapa. O grande Juliano, eu vi esse comentário dele. Muita saudade, Juliano, dessa nossa gelada, e com certeza vamos ter essa oportunidade em breve, com todo mundo vacinado, né? Olha então, o César Tânio falando aqui, as críticas do Ciro, você chegou a falar disso, funcionam como propaganda. No dia que ele chamou o DCM 247 Gabinete do Ódio Petista, virei membro daqueles canais e ainda da TVT. Pretendo me tornar membro da Fórum. César Capitânio, fique membro da Fórum, será um prazer enorme tê-lo por aqui. Mas isso você chegou a comentar, né, no teu artigo. Você falou, olha, isso acaba agregando a bolha, né? Na realidade, não acho inteligente por parte do Ciro fazer isso, entendeu?
Eu acho que o Ciro, ele se constituiu aí uma força importante política no Brasil, tem uma militância, é de um partido importante, tem muitas prefeituras, e eu apoiei o Ciro em 2018, né? E é uma figura política importante. Agora, ele comete erros graves, entendeu? Um dos erros foi esse, né? Foi porque... E acaba não sendo inteligente, inclusive do próprio ponto de vista do interesse dele. Vários amigos meus, ciristas, importantes, pessoas assim muito inteligentes, me elogiaram por esse artigo, entendeu? Pergunta, pô, Miguel, o Ciro tem que ler esse artigo, porque realmente é um erro que ele comete, né? Porque você acaba... eu escrevo isso no artigo, né? Você criando mais e mais inimigos. Não é inteligente você ficar criando mais e mais inimigos, né? Você tem que reduzir os inimigos, né? Isso, eu acho que o Ciro deveria entender isso, né? E outra coisa que eu escrevi no artigo é que ele acaba gerando uma cruzada, né? Um espírito de cruzada contra ele, o que é natural, né? E esses blogs hoje que ele ataca, né? Ele está com muito, nominalmente o DCM 247, são blogs que têm uma quantidade muito grande de pessoas, que reúnem uma quantidade muito grande, plural de pessoas, colunistas, entendeu? Então não é inteligente, não é ético, né? Mas politicamente não é inteligente você atacar. Não é, de forma geral, nunca é inteligente você atacar a comunicação. Nunca é muito inteligente, entendeu? Porque você acaba gerando um efeito contrário, né? Por exemplo, o maior bem que o Bolsonaro poderia fazer para qualquer blog hoje seria citar um blog e falar contra um blog. Não, um cafezinho aí, sabe? O pior blog que tem um cafezinho. Imagina se o Bolsonaro fizesse isso, entendeu? Então, a gente tem que evitar esse tipo de estratégia. Os políticos progressistas têm que evitar isso, porque não é ético, primeiramente, né? Segundo, porque não é inteligente. Agora, por exemplo, o Bolsonaro, ele começou a falar muito mal da Globo, né? Globo lixo, né? Ironicamente, ele acabou fazendo um bem à Globo, né? A Globo, que a gente tentou construir uma crítica inteligente ao sistema, às corporações midiáticas e tudo. Hoje em dia, né? Eu não consigo, é difícil você criticar a Globo para você não se igualar ao Bolsonaro, né? Enfim, você tem essa lógica também que isso não... A gente surge como contraponto à mídia tradicional comercial porque ela era de direita. Agora o Bolsonaro vem e faz o contraponto porque ele é de extrema direita. Então ele está também no outro ponto ideológico distinto da Globo, que é centro-direita, direita clássica. É engraçado isso, e com ele com o Bolsonaro, surgiram uma série de sites que acabam tendo esse público da extrema-direita, fazendo jornalismo de extrema-direita, baseado em fake news, em desinformação, em absurdos, que eles tentam nos igualar a isso. Eu acho que um dos problemas dessa fala, que é recorrente do Ciro, é porque ele também acaba igualando esses sites fake news com sites do campo progressista, que você pode discordar da posição político-editorial, mas sabendo que posições políticos editoriais são compreensíveis no ecossistema informativo. Desde que o jornalismo é jornalismo, um veículo nasce com posição político-editorial. Necessariamente não igual a do Aparicio Torelli, né, o Amanhã, né, que já nasce comprado por um político. Ali era o jornal do Mário Rodrigues, no qual o Aparicio Torelli foi trabalhar. Isso. Né? Isso. Mas naquela época, era uma época muito mais complicada para a imprensa, né, porque você tinha um custo físico muito... gráfica, né, papel... muito mais alto, né? Você tinha que ter o custo gráfico, sobretudo. Hoje em dia é muito mais fácil você ter uma mídia independente, né? Por outro lado, também a concorrência também é muito maior, né? Você tem que construir uma história,
né? Então, é complicado. Agora, eu acho que o Ciro errou ao mencionar isso. Agora, uma coisa que a gente nota também, que eu queria falar... Deixa eu só agradecer aqui. Eu primeiro ler um superchat do Ribeiro Adriano. Ele diz, Enio, eu bebo mais que os dois juntos. Estou para ver, hein? Estou querendo ver isso aí, Adriano. E o Márcio Kerbel, que chegou junto aqui, se tornou membro, aproveitou que a gente está falando de financiamento, falou, vou ajudar aí a Fórum a se tornar um veículo mais autossustentável. E aqueles que vão ver depois no cafezinho esse programa, eu apelo aqui que também se tornem membros do cafezinho. Tem membros lá no cafezinho, Miguel? É YouTube? É. Membro pago? Eu ainda não instalei isso. Vou instalar isso lá no canal do cafezinho, né? Ainda não instalei. Mas tem muitos membros, tem muitos assinantes que colaboram. Inclusive, hoje, quando eu anunciei lá para um grupo, recebi umas doações. Miguel, vou aproveitar o que você vai falar sobre isso, já mandou uma doação para mim. Mas o que eu queria falar, Rovai... Mas desculpa, eu só quero ler mais um comentário. Com as novas tecnologias, os blogs sujos, a imprensa alternativa adquire condições de competitividade, como o que preocupa a mídia corporativa tradicional, como dizia o lendário Pasquim, o rato ruge, do Márcio Kerbel. Acho que está muito ligado ao teu comentário, né? É isso, o Márcio Kerbel é um amigo aqui de Niterói, inclusive, né? Eu acho que você tem uma cultura política que é de você acusar o jornalista de receber dinheiro por causa da sua opinião, entendeu? E aí isso acabou entrando no vocabulário da luta política, né? Isso sempre me incomodou muito, isso não é de hoje. E você também... O blog que você gosta é o imparcial, os outros não são imparciais, né? É sempre assim. Mas isso é um hábito que eu quero combater, entendeu? Eu quero combater esse hábito de você acusar, porque, na realidade, hoje, na blogosfera, né, se você tem um veículo de comunicação independente, a opinião sua, o pessoal fala, não, então o cara faz de graça, né? Então o cara defende o Lula de graça, né? Defende o fulano de graça. Na realidade, não é bem assim. Na realidade, você está trabalhando ali, né? Então, se você faz uma defesa, faz um comentário político que seja ruim, né? Que seja desqualificado, não importa quem você defenda, né? Você pode defender Bolsonaro, Ciro, Lula, que você não vai conseguir construir uma audiência a partir daquilo, você não vai conseguir uma assinatura a partir daquilo, né? Você recebe porque você tem leitores, internautas que respeitam o seu comentário, acham que ele é pertinente, acham que ele é inteligente e fazem uma assinatura ou fazem uma doação, né? Então, você recebe, não tem nada... E esse é o objetivo, né, da comunicação independente, você escrever coisas inteligentes, coisas criativas, né, e você receber pelo seu trabalho. Então, Miguel, você trabalha com quantas pessoas hoje? Além de você tem mais uma ou duas pessoas? Eu tenho 3 colaboradores, né? Mais ou menos uns 3 colaboradores. Cafezinho é de um blog pequeno, mas o custo também, eu prefiro assim, o custo fica bem tranquilo para eu levar adiante. Eu tenho minha programática, tenho os anúncios, né? E, enfim, vivo bem, estou vivendo bem já, eu vivo desde 2010 do cafezinho, né? Ou seja, mais de 10 anos, então estou tranquilo, mas claro, quero crescer, quero ampliar. Agora, profissionalmente, a parte comercial eu tenho que melhorar muito ainda, né? Mas aí com sua ajuda, aí, com a sua consultoria, você, Rovai, que também é muito bom nisso, ela sempre me ajudou, inclusive, sempre me deu os bons conselhos nisso, entendeu? O rapaz que trabalha comigo na programática foi indicação sua, sempre me ajudou, né, nessa parte comercial, que você tem muita experiência nisso, e, enfim, a gente está sempre tentando melhorar, se aperfeiçoar, porque, afinal de contas, é importante a gente ter bastante independência financeira para melhorar o trabalho, contratar mais gente, né?
mas eu estou nessa luta ainda, né? Por isso, inclusive, que eu acho, uma das razões que eu acho... Não, mas que é uma vitória enorme, né? Você viver há 11 anos de jornalismo independente profissional, porque o que você faz é jornalismo independente profissional. Exato, exato. Você não está vinculado a nenhum grande conglomerado midiático, não precisa disso, paga as suas contas e escreve as opiniões que você tem e tem liberdade total para poder dizer o que pensa. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, o Miguel está aqui conversando comigo hoje e fazendo ponderações acerca de o que ele considera um deslize do Ciro. E as pessoas estão aqui, algumas falando, não, ele é ciromínio. Se fosse ciromínio, ele não estaria dizendo isso. Percebe? A mesma coisa vem, muitas vezes, gente, me ataca como petista, petemínio, etc. Sendo que, por exemplo, hoje eu fiz a entrevista do Glauber Braga, exclusiva com o lançamento da candidatura dele. Foi o primeiro veículo a fazer entrevista com ele como pré-candidato a presidente da República. Então, se é assim, então, pessoal, sou pessoalista. Aí a gente entra numa loucura. Nós somos blogs progressistas. Por mais que a palavra seja pouco charmosa, né? Mas nós defendemos o campo progressista, que é como se de alguma forma, se consolidou na política esse nome desse campo democrático, né? Democrático mais à esquerda. E que tem contornos, tem tons de cinza. Nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Exatamente. Eu não acho saudável a gente ficar cultivando também a homogeneidade da blogosfera. Nunca foi assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que incentivar uma cultura crítica. E isso é importante, né? Isso vale para todo mundo, né? Você tem essa uma certa tentativa sempre de rotular. Você vê como me atinge, né? Por isso que também eu estou aqui para conversar contigo, porque eu vejo que o pessoal te ataca muito. Não, o Rovai é um blog petista ligado ao Lula. E aí as pessoas me atacam também, viu? O cara falou que é MBL do Ciro, entendeu? Tentar evitar, tentar reduzir esse tipo de ataque. Eu sei que é inevitável, entendeu? Porque também eu sou casca grossa, eu tô na blogosfera política há muitos anos. Eu sei que faz parte do vocabulário político você atacar o outro. Se eu ficasse sensibilizado ou muito chateado com esse tipo de ataque, eu já tinha desistido da blogosfera há muitos anos atrás, né? O tempo inteiro você sempre desagrada alguém. Mas, enfim, eu acho que a gente também, para começar a entrar na etapa final aqui da nossa live, tem a questão da ética jornalística, né? Que se confunde ética com a questão da imparcialidade, entendeu? A imparcialidade é uma utopia, sabe, que eu acho meio irrealizável, é sempre baseada numa ideia abstrata que você tem da imparcialidade, né? Porque o imparcial sempre é o outro, né? Mas eu acho que o importante não é ser imparcial, o importante é você ser honesto, entendeu? Ser ético, você ser honesto, você tentar falar o mais próximo da verdade possível, né? Já que a verdade é inatingível, mas você se corrigir. Mas agora tem verdade factual, né, Miguel? Eu não vou olhar aqui para fora da janela agora e dizer que está chovendo, porque não está chovendo aqui. Não está chovendo. Exatamente. Exatamente. Então, a gente respeita a verdade factual e, às vezes, faz interpretações distintas da conjuntura, né? Isso é do jogo. Para mim, para Fórum, para o Miguel, para o Cafezinho, para a Globo. Eu não vejo problema em jornalista da Globo, quando faz comentário, fazer a partir da sua leitura de mundo. O que é complicado é quando eles se associam a um golpe, por exemplo. Quando eles somem, sendo concessionários, diferente dos nossos veículos, sendo concessionários de públicos, se eles somem com um campo político, né? Quantas vezes o Lula ou o Ciro são convidados para debates na Globo? Para falar dos dois aqui, para não ficar só num. Porque o Ciro também é vetado na Globo, né? Sim. E não só ele. Não, né? Você não tem debate na televisão aberta, né? É inacreditável, por exemplo, que você, numa eleição presidencial, né,
para lembrar de 2018, os debates entre os presidenciáveis ocorriam depois de 9, 10 horas da noite. Um debate, um deles fizeram 6 horas, né? Eu acho que sabe, eu acho bizarro isso. Eu acho que deveria haver algum tipo de regulamentação para obrigar que essas concessões públicas realizassem debates, vários debates, né, em horários nobres, que permitisse ao trabalhador, né, ele formar opinião. Isso eu acho que é um problema grave. É por isso que eu falo do nosso sistema de comunicação, que é um dos piores do mundo, né? Só que é onde a gente nasceu, né? E a blogosfera, ela supre essa falta, essa carência de um debate mais plural, né? Agora, a gente tem essa guerrinha aí na política, hoje em dia, que a gente tem que tentar encontrar um espaço criar uma cultura política mais respeitosa. Muitas vezes é difícil olhar para o nosso próprio erro, né? Eu acredito que, hoje em dia, eu acho que a esquerda talvez tenha cometido alguns erros, criado uma cultura política muito agressiva em relação ao outro, empurrar todo mundo para a direita, né? Enfim, é alguma coisa que eu acho que a gente tem que sempre refletir sobre. É importante a gente criar uma cultura política no Brasil, né, em que a gente debata ideias sem acusar o outro, né? Eu acho que isso é fundamental, né? A gente se auto-intitula do campo democrático, e quem tem essa pretensão tem que demonstrar amor pelo debate democrático, né? Amor à democracia. A democracia pressupõe amor pelo contraditório. Então, você tem que, dentro do campo democrático, do campo popular, na esquerda, né, digamos assim, a gente também tem que criar um espaço de debate cordial, né? Eu sei que o Ciro vacila muito nesse ponto. Possivelmente é o maior erro dele, né? O maior erro do Ciro nesse ponto, né? Mas a gente, do campo, a gente que trabalha, que não é o Ciro, não é o Lula, né? A gente tem nossa obrigação. Não adianta só esperar a liderança política tomar uma atitude. A gente tem que tomar essa atitude, né? Eu acho que, por isso, nossa conversa aqui acho importante, né? Espero que seja um hábito a gente sempre falar sobre esses temas também, né, da blogosfera. Bom, Miguel. Tem aqui o Enio Barroso, lembrando que no começo ele era contra blogging ser remunerados. Eu lembro que tinha uma parte da blogosfera que era contra, assim, e ele fala, mas eu não era jornalista, eu era químico, né? Então, eu não entendia isso. Hoje eu entendo que todo jornalista, todo comunicador tem que ser pago pelo que faz, como qualquer outro profissional. Porque é isso, né? Uma coisa é fazer blog por diletantismo, site por diletantismo, e outra é fazer 18 horas por dia, né, Miguel? Assim, acaba... Exatamente. Eu vejo que tem um pessoal que não entende muito bem isso, né? Por exemplo, às vezes o cara é servidor público e ele não entende que um blog o cara tem que ser remunerado, né? É importante que se construa essa consciência. Então, para isso, a gente tem que ter algum tipo de política pública, porque, né, você falava, vocês querem ganhar dinheiro da blogosfera. Então, a gente quer sobreviver fazendo o que a gente sabe. Né? Exatamente. É importante você ter uma política pública para você, pelo menos, criar um ambiente de negócios, né? Um ambiente de negócios que seja, por exemplo, porque se você tem muito recurso estatal, ou você não dá para ninguém, né? Ninguém tem recurso estatal, ou você distribui de forma democrática. Porque esses veículos, eles concorrem com a blogosfera, né? Eles concorrem, eles fazem entrevistas, eles contratam jornalistas. Então, a gente teria que criar uma regulamentação que permitisse uma distribuição democrática, e ainda é muito irregular, né? Você tem ainda no governos de estado, municípios, assembleias, você tem ainda uma
uma coisa muito irregular ainda que prejudica muito ainda, acho, o Brasil. Né? É isso mesmo. Miguel, chegando ao final, são de 15h56, 1 hora de bate-papo aqui, foi muito bom. A Maria Angélica está dizendo aqui, todos os que são progressistas não são convidados para irem na Globo, ela tem toda a razão, né? Então, agradecer a todos que fizeram essa paradinha no meio da tarde para nos assistir aqui. Agradecer, Miguel, você ter vindo aqui para esse bate-papo de um tema polêmico e que você escreveu um dos melhores artigos até agora publicados sobre a questão, né? Que acho que circulou na Fora, mas acho que em outros sites também. E acho que a gente tem que também conversar mais sobre isso, porque tem uma nova geração entrando e chegando, principalmente no YouTube, né, Miguel, que se financia hoje com o seu trabalho na internet. Né? Não são Felipes Netos, mas a gente tem Sabrina Fernandes, Laura Sabino, o Jonas Manuel, tem essa galera que tem o Rony Telles. Rony Telles tem um canal de 260 e poucas mil pessoas. O Rony Telles, quando ele faz retransmissão da TV Senado, ele dá mais audiência que a TV Senado. Tem o Thiago do Plantão Brasil, estou lembrando aqui de nomes, e essa galera, eles estão pagando e ganhando bem na internet, alguns ganhando bem, muito mais do que ganhariam, e é importante que surja essa nova geração, mais no YouTube, né, no Instagram, em outros meios, com progressistas de esquerda, para fazer sucesso e para virar a página também desses velhos blogueiros progressistas aqui, né? Você, na realidade, a gente de certa forma, de uma velha geração, né? Old school. Você tem uma nova geração aí que é impressionante o trabalho deles, né? E, agora, uma das razões da vitória do Bolsonaro foi também que a direita cresceu muito na internet e você não... Inclusive, em função de algoritmos, né, que hoje está mais claro isso, do YouTube, que favorecia um pouco esse extremismo de direita, que inclusive está sendo mais ou menos corrigido hoje, né? Mas outro assunto aí para lives futuras, a gente discutir um pouco esses algoritmos também, que é importante que o Brasil fique aí na vanguarda da discussão disso. O AdSense, o Google no Brasil paga muito menos do que nos Estados Unidos, ou seja, você poderia ter um financiamento ainda mais confortável, muito mais gente ganhando dinheiro na blogosfera, sem precisar atingir audiências estratosféricas, né? Mas com audiências razoáveis e ganhando dinheiro, se houvesse uma política aí de pressionar um pouquinho o Google pagar, pelo menos de forma mais justa, o preço aqui no Brasil. Mas, enfim, Rovai, muito bom conversar contigo. Espero que seja o primeiro de várias. Tomara. A gente conversou milhares de vezes. Quando eu transmitir, me avisa que eu faço uma propaganda lá para poder ir um pessoal meu. Vou retransmitir. Tive um probleminha aqui no meu OBS, mas eu vou subir daqui a pouco. Valeu. Um beijo, Miguel. Abraço. Tudo bom. Felicidades, meu amigo.